Quando o assunto são mulheres asiáticas, com toda certeza as japonesas têm grande destaque e acabam atraindo a atenção de muitos brasileiros por aí. O problema é que, por viverem em uma cultura, ou eu até posso chamar um mundo totalmente diferente que é o Japão, acabam surgindo certas dúvidas ou surpresas por não saber nada a respeito dessas mulheres. Não, elas não são todas kawaii oni-chan, meu querido otaku. Oni-chan. Mas calma, não é só coisa ruim. E com certeza vale muito a pena saber um pouco mais sobre elas. Pensando nisso, o nosso tema do vídeo de hoje será 10 coisas que as mulheres fazem no Japão e você não sabia. Em 10ª posição, usam sapatos grandes. Como já é do nosso conhecimento, os japoneses retiram seus calçados sempre que entram em uma residência. Isso acontece porque eles acreditam que ao retirar os sapatos, eles se libertam de todas as energias impuras lá de fora da rua, tirando os sapatos sujos e deixando-os na Genkan. Você não deixará que essas energias invadam a harmonia do seu lar. E para evitar se sentar e ter que retirar os sapatos toda vez que chegar em uma casa, as japonesas usam sapatos maiores que seus números originais. Assim fica muito mais fácil de retirá-los. Na 9ª posição, banho coletivo. Não só as mulheres, mas todas as pessoas do Japão têm o costume de tomar banho coletivo. Mas não se engane, não é uma ducha. Esses banhos são separados por sexo, que são as fontes de águas naturais vulcânicas. Todos tomam banho. Existem inúmeras espalhadas por todas as regiões do país, por seus efeitos relaxantes e até mesmo medicinais. Devido à presença de minerais na água, esses banhos termais são bastante populares entre os japoneses e têm sido muito procurados pelos turistas atualmente. 8ª colocação, depilação. As japonesas se depilam frequentemente, quase todos os dias, especialmente nas regiões dos braços, pernas e rosto. Isso porque ter pelo nessas regiões são considerados indecentes por parte de alguns japoneses. Inclusive, muitas pessoas que residem no país também passam a se adaptar a esse costume. Então, se você pensa em ir para o Japão, esteja preparado para se adaptar a esse tipo de padrão cultural. 7ª posição, origamis para casamento. A noiva e a sua família costumam dobrar 1001 origamis de Grow antes do dia do seu casamento. O Grow é um símbolo da prosperidade, fidelidade e longevidade. Dizem também que os desejos serão atendidos após dobrar mais de 1000 Grows. 6ª posição, dão mesadas para os seus maridos. No Japão, é comum que os maridos entreguem todo o salário para suas esposas, deixando o encargo delas e a responsabilidade de gerenciar o dinheiro e cuidar das finanças da família. Dessa forma, são elas que costumam dar mesada aos maridos, chamado de okuzokai. Elas também têm o costume de fazer poupança para situações de emergência. Na 5ª posição, auxílio maternidade. No Japão, a maternidade é uma carreira altamente respeitada e as mulheres são muito bem vistas como uma boa mãe de família. E é por isso que todas as mães no Japão com filhos de 0 a 15 anos recebem uma espécie de subsídio do governo chamado de Kodomo Teate para cada filho, no valor de 30 a 45 mil ienes, que é depositado em sua conta bancária trimestralmente. No Japão, não costumamos ver mães amamentando em público, pois o costume é que esse ato de amor merece o máximo de discrição possível. Em lojas e departamentos e demais espaços públicos, existem salas de amamentação, que são separadas para que elas possam amamentar tranquilamente. Na 4ª posição, sim, usam roupas e acessórios fofos. No Japão existe a cultura do kawaii, onde é muito comum ver mulheres de todas as idades usarem acessórios fofos, beirando o infantil, e não são julgadas por isso. Outra coisa do Japão é a liberdade que as mulheres, e os homens também, têm de se vestirem como quiserem, seja de salto ou pijama, maquiagem extravagante, pele limpa, não interessa.
ninguém vai ficar apontando ou achando engraçado. Existe essa liberdade de usar o que gosta sem ter a sensação de ser o centro das atenções. Na terceira colocação, e talvez a mais bizarra de todas, se vingam dos seus maridos. Será que alguma vez a sua água esfriou de repente enquanto você estava no chuveiro? Isso pode ter sido a sua esposa fazendo Puchi Fukushu, que em japonês significa pequena vingança. Como a esposa está encarregada de tarefas domésticas, elas têm o poder de tornar a vida do marido desagradável caso haja uma discussão ou se algo que ele fez ou não fez a deixou de mau humor. Nos lares japoneses é comum ter um painel de controle de temperatura de água na cozinha e no chuveiro. E um dos atos de vingança da esposa é usar esse painel da cozinha para desligar a água quente enquanto o marido está no banho. As esposas no Japão costumam escolher as roupas dos maridos. Isso faz parte dos seus deveres de dona de casa. Até mesmo as cuecas que eles vestem. E por conta disso, elas podem se vingar escrevendo coisas desagradáveis em suas peças íntimas. Que merda, hein? Sabia não? Depois disso, tem o enquanto ele dorme, em que a esposa pode rabiscar o rosto do marido enquanto ele está dormindo o sono dos justos. Só esperamos que ele ao menos olhe no espelho antes de sair de casa para o trabalho, pois talvez seja um caminho sem volta. Mas cá entre nós, quem nunca sujou o rosto de alguém enquanto dormia, não é verdade? E na nossa segunda colocação nesse ranking maravilhoso, dormem em camas separadas. Geralmente em um casamento japonês, o casal pode dormir em camas separadas. Esse é um dos costumes entre um casal no Japão e ocorre por alguns motivos familiares. Um deles pode ser por conta da carga horária do trabalho do marido, que não é diferente das atividades da esposa. Então, para descansarem bem, ambos dormem em camas separadas. Isso pode soar até bem diferente para os brasileiros, mas isso acontece muito por lá. E na nossa primeiríssima colocação desse ranking, gostam de homens estrangeiros. No Japão residem aproximadamente 1% de estrangeiros, e mesmo assim, as japonesas preferem se relacionar mais com esses imigrantes. Bem, isso acontece porque a maioria das mulheres japonesas gostam de outras línguas e culturas, e tem um grande interesse em estudá-las, diferentemente dos homens japoneses. Segundo uma pesquisa feita no Japão pelo portal Nico, com mulheres a respeito de seus relacionamentos, as entrevistadas disseram que seus maridos japoneses não são muito cavalheiros. Para 48,3% das entrevistadas, homens japoneses não possuem senso de cavalheirismo. 43% desaprovam a falta de afetividade. 24,7% disseram que a falta de iniciativa é um problema. Além disso, 17,6% das mulheres identificam que na presença de outras pessoas, os homens japoneses não falam coisas agradáveis e gentis sobre suas parceiras. E para 14,5% o problema é o biotipo. E claro que tudo isso elas encontram com muito mais abundância em estrangeiros. Mas vale a pena deixar bem claro aqui que se você pensa em namorar ou casar com uma japonesa, tenha em mente que as mulheres japonesas podem optar por seguir ou não a cultura tradicional do Japão. Caso isso venha acontecer, caberá a você ter uma mente aberta para se adaptar e conviver com esse fato. Mas para você, o que é mais interessante nas mulheres japonesas? Escreve aqui nos comentários para a gente saber. E deixe uma sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você achou esse conteúdo relevante, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para que você continue acompanhando os nossos vídeos. E a gente se vê na próxima. Tchau.